Então, como eu já estava conversando com a doutora Rosângela, né? Ela veio a partir de um convite da professora Taiwane. Eu vou fazer uma breve apresentação dela. Enfim, a nossa palestra hoje vai ser sobre os direitos da pessoa idosa. A doutora Rosângela Maria Lucinda, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ela também é secretária da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do CFOAB e membro consultora da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre essas, né, quais são os direitos de vocês e vai ser uma conversa muito, muito boa e muito importante. Então, eu vou passar a fala para a doutora. Quando você quiser que eu abra o slide, é só avisar. Muito obrigada. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu me sinto honrada de poder continuar participando da UAN, né? Nós estamos aí há algum tempo já juntos e eu quero muito agradecer a Taiwane, a Bruna, pelo convite e por poder compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que nós temos e a respeito de uma fase da vida que é uma fase natural, né, que é o envelhecimento. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Ele nos permite, né, esse momento de estarmos juntos, com saúde. Então, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos e poder compartilhar esse momento que é histórico na vida de todos vocês, né, e especialmente na minha, porque cada momento é único mesmo, não existe outro igual. Então, quando Taiwane e Bruna, e quero também agradecer a toda a coordenação, todos aqueles colaboradores que direta e indiretamente contribuem, né, para a UAN, a Universidade Aberta da Maturidade, que é levada, até por mim mesma, é levada até o Conselho Federal da OAB, é levado para o país todo através de todas as outras comissões, né, do país. Então, eu procuro sempre levar ao conhecimento, desde o Conselho Federal da OAB, como aqui hoje, onde eu estou, é a OAB Paraná. Eu estou falando daqui de dentro da OAB Paraná, da sede da OAB Paraná. Então, é muito importante nós compartilharmos esse conhecimento e ter essa oportunidade de falar sobre a pessoa idosa. Então, eu vou dar, assim, na verdade, eu gosto muito de ter um clima de bate-papo mesmo, de trocar ideias, de ter depois questões que nós possamos conjuntamente, né, definir, compartilhar. Quando nós nascemos, o nascimento já é o marco do envelhecimento, isso é certeza. Então, quando nasce, nós temos já o direito à vida, o direito à saúde, e, consequentemente, o envelhecimento, ele detém esse mesmo direito. Então, quando nós falamos em pessoas, direitos das pessoas idosas, nós estamos falando das gerações presentes e das futuras gerações de pessoas idosas. Nós temos, para que seja efetivamente fundamentado todos esses direitos, vamos voltar um pouquinho lá para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é a base da própria estrutura dos princípios da Constituição da República de 1988. E o nosso Estatuto do Idoso, de 1º de outubro de 2003, tem por fundamento, nos seus artigos 2º, 3º e, obviamente, seus capítulos e títulos subsequentes, todos esses direitos que nascem quando nasce uma pessoa. Então, nós temos o direito à vida, à liberdade, à saúde, à dignidade e tudo aquilo que um ser humano tem por excelência viver e saber que tem e é detentor. Para que, antes de eu entrar na questão do Estatuto do Idoso, eu quero deixar aqui registrado que nós temos também uma convenção interamericana
sobre a proteção dos direitos humanos da pessoa idosa. Ela é de 15 de junho de 2015, exatamente o mesmo dia em que se registra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Essa Convenção Interamericana é um primeiro instrumento que vem abarcar todos os direitos humanos das pessoas idosas. Só que até o presente momento, ela não foi ainda ratificada. Ratificada é que ela necessita que seja através de um decreto legislativo, e isso decorre do Congresso Nacional, para que ela entre no Estado brasileiro e possa, adentrando no Estado brasileiro ratificada, ela ser acolhida como uma emenda, tendo em vista que trata dos direitos humanos de pessoas idosas. Infelizmente, até o momento, né, não foi ratificada. Veja, nós estamos em 2020, e aí, até o presente momento, ela estava na Câmara dos Deputados e ali ficou. Está parada, né, aguardando que seja apreciada ainda pelo Senado e depois seguir adiante. Nós também temos o Pacto Global da ONU. O Pacto Global da ONU e seus princípios, primeiro princípio que eu tenho aqui, por sinal, né, que nós temos aqui, nós temos o primeiro princípio do Pacto Global da ONU. O que é o Pacto Global da ONU? Kofi Annan, ele buscou, né, que haja, né, justiça e igualdade social. Então, através desse pacto, os signatários, que normalmente são empresas, entidades não governamentais, elas buscam cumprir algumas regras e determinações para que possam, e entre elas esses princípios e os objetivos de desenvolvimento sustentável, para que possa ter o seu reconhecimento e para que possa realmente fazer parte de uma entidade como a ONU. E o Pacto Global, ele veio justamente para fazer com que esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis sejam cumpridos, especialmente, no nosso caso, em relação à pessoa idosa. Nós, enquanto eu já digo nós, porque eu estou desde 2011, né, na comissão aqui da OAB Paraná, e desde 2017 no Conselho Federal da OAB, dentro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, eu me considero integrante dessa família pessoa idosa. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos que objetivos como estes, por exemplo, o terceiro objetivo é o saúde e bem-estar. Depois, o 10º, que é o 10, redução das desigualdades. O 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, tudo isso a pessoa idosa também busca, né? São direitos dos quais as pessoas idosas são detentoras. Mas para que nós possamos reconhecer, para possamos fazer valer esses direitos e buscar o exercício desses direitos, nós precisamos primeiro ter consciência de que esses direitos existem. Porque se você não tem consciência de que existe um direito, dificilmente você vai buscar o exercício desse direito. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro tomar consciência de que nós temos direitos enquanto pessoas idosas, que esses direitos, eles são garantidos tanto pela Constituição da República, como especialmente pelo Estatuto do Idoso, e que esses direitos, uma vez garantidos, eles devem ser respeitados. Aí nós vamos agora ingressar no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele prevê que pessoa idosa, talvez vocês tenham acesso, eu não sei, Bruna, você deve estar agora com o slide. Eu vou abrir o slide agora, tá bom? Por gentileza. O artigo 1º do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, 10741, olha aí, ó, está aí exposta já para vocês, né? Ela prevê que pessoa idosa é aquela com idade igual ou superior a 60 anos. Agora eu vou abrir aqui
um parênteses. Nós temos a Lei 13.466 de 2017, que é a chamada Lei do Octogenário. Essa Lei do Octogenário, então, ela vem com determinadas prioridades em relação àquela prioridade prevista no Estatuto do Idoso, que é pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas esse é o que prevê essa lei. Os primeiros princípios, e que eles já estão abarcados desde a Constituição da República, eles estão no artigo 2º e 3º do nosso Estatuto do Idoso. Se vocês me permitem, eu vou ler que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Foi o que nós acabamos de falar, né? Direitos humanos. Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, o que significa? A pessoa idosa, ela tem que buscar o exercício dos seus direitos, tem que ser respeitada de forma digna, tem que ser respeitada na sua autonomia, tem que ter uma vida que lhe seja garantida dentro dos ditames da justiça social, mas que tem, por vez, uma obrigatoriedade de participação, não apenas do poder público, mas é necessário que a família, a sociedade, o poder público hajam conjuntamente, em harmonia. Porque se a família, embora tenha o seu compromisso, exatamente isso, tenha o seu compromisso com a pessoa idosa, se a sociedade, ela, consciente da necessidade de respeitar os direitos da pessoa idosa, o poder público, ele tem a obrigação também de definir políticas públicas. Políticas públicas são ações que são voltadas ao cumprimento e ao respeito dos direitos da pessoa idosa através de ações conjuntas. Isso abrange família, sociedade e poder público. Mas como que nós podemos exigir algo se nós não conhecemos? Então, o primeiro passo para que nós possamos exigir o cumprimento, o respeito ao Estatuto do Idoso, é necessário que nós tenhamos consciência de que existem esses direitos previstos no Estatuto. Aí sim, você parte para uma segunda fase mas quais são esses direitos dos quais eu sou detentor, os quais eu posso fazer valer e buscar, como está previsto no próprio Estatuto, e inclusive no próprio slide que a Bruna vai agora, ele está aí relacionado. Direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Então, onde é que nós temos que buscar o exercício desses direitos? É através do conhecimento. Vou dar dois exemplos para vocês, e quero, inclusive, parabenizar a Universidade Aberta e a vocês, alunos maduros, experientes, por fazer valer o artigo 22 do Estatuto do Idoso. O artigo 22 do Estatuto do Idoso, ele determina, na verdade, que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. O que vem a ser isso? É como se você inicia na escola, lá no lúdico, dia da vovó e do vovô, e você passa a fazer da escola e, consequentemente, de
o período de grau de conhecimento e de instrução, até mesmo nas universidades, e é o que vem desenvolvendo a UAM, né, passa a integrar a pessoa idosa, passa a acolher a pessoa idosa, porque se as pessoas, os jovens, a família, se olhar no espelho e atentar que ele é um futuro idoso e uma futura idosa, ele vai se dar conta de que, primeiro, ele tem que respeitar para futuramente poder exigir respeito, para que futuramente ele possa participar de ações de políticas públicas, onde a saúde, onde a questão do transporte, a questão também do trabalho sejam respeitadas e que abram espaço para essa inserção da pessoa idosa, a inclusão da pessoa idosa. Então, é importante que a escola, nós digamos aqui, o ensino formal é desde o base, né, da base até a universidade. E mesmo além disso, esse trabalho que a UAM desenvolve. É um trabalho muito maior do que isso. Ela reservou um espaço comum, um espaço de universidade aberta da maturidade, para que as pessoas idosas, elas possam ter a autoestima respeitada, para que as pessoas idosas saibam que o tempo, ele não impede. O tempo, ele é implacável em decorrer da própria natureza, isso é evidente, mas ele não impede que nós possamos desenvolver e buscar o nosso espaço enquanto pessoas idosas. E qual a importância de vocês, enquanto pessoas idosas, estarem participando, poderem ativamente exercer também o direito de cidadania, né? De cidadania. Qual é a importância disso? É o exemplo. Porque nem sempre a instrução não é sabedoria. Nem sempre ser instruído garante sabedoria. Porque muitos, e nós conhecemos muitos e muitos idosos, inúmeros idosos, milhares de idosos, que não tiveram a oportunidade de galgar a instrução, mas têm uma sabedoria incomparável. Então, nós temos que ter esse reconhecimento de que, enquanto pessoa idosa, eu vou buscar, eu vou exercitar. E não temer, porque eu sei o quanto é difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai tem 80 anos, minha mãe 79. Eu já enfrentei situações, e eu estou hoje onde eu estou aqui com vocês, porque eu tomei e continuo tomando como base os meus pais. Questões que vocês têm, questionamentos, são os questionamentos que os meus pais têm. Então, eles me passam os questionamentos e eu procuro encontrar uma solução. Eu procuro compartilhar como estou fazendo com vocês, para que nós possamos buscar uma resposta. Porque não se age sozinho. Porque o que acontece é que as pessoas idosas, sim, elas são discriminadas. Sim, existe um preconceito, e como exemplo que eu ia dar em relação ao meu pai, ele também é advogado. Então, eu passei por situações em que eu vi, dirigindo-se ao balcão de uma determinada área do judiciário, e ele voltou muito chateado. Aí eu perguntei o que estava acontecendo, ele disse, é a terceira vez que eu estou me dirigindo, desculpe-me, é o som externo aqui, que eu estou me dirigindo a esse determinado lugar, e eles o deixaram, inclusive na última oportunidade, ele desistiu, porque acabaram deixando meu pai sentado, aguardando, e esse aguardando o levou a desanimar. Por quê? Porque acontece que os mais jovens, nós vamos ter que começar a carregar um espelho, nem que seja aquele espelho de bolso que nós temos, né, nas bolsas femininas também, os masculinos também devem ter, para que mostrar para esses que nos atendem que eles estão olhando para o futuro, e se eles gostariam de ser atendidos do jeito que eles fizeram com meu pai. Não deu outra, né? Não preciso nem falar para vocês que não houve quarta vez. Eu fui com ele, não me identifiquei, cheguei lá, e ele já ficou temeroso, ele falou, você não vai me arrumar um barraco, né, filha? Eu falei, não vou arrumar barraco, mas eles vão ter que começar a aprender a respeitar, para poder exigir respeito. Então, nós vamos ter que começar a botar ordem na casa. Se dentro do próprio judiciário não existe respeito, como que então nós vamos conseguir fazer valer fora da área do judiciário? Então, tem que botar ordem dentro da casa primeiro.
que foi que aconteceu? Fui junto. Esperei, ele chegou ao balcão, daí ele pediu novamente o mesmo processo, quarta vez. Menina fez ele me apontou, disse quem foi? Quem foi, né? Quais seriam as pessoas que fizeram? Ele falou aquele lá, tá. Esperei, fiquei sentada. Ele disse, espera um pouquinho. Não teve a segunda, eu levantei e disse, por gentileza, gostaria que você visse o processo ali, que o meu pai já veio aqui a quarta vez, e aí eu quero que você, por favor, ele precisa ver esse processo, precisa ter que ser visto. Ah, mas a senhora tem que esperar. Eu falei, não, ele não tem que esperar. Ele tem a prioridade dele, porque se você não fizer, eu vou te enquadrar. Aí já comecei a mostrar onde que ela estava enquadrada. Eu disse, vou enquadrar você. E outra, eu tenho certeza que o juiz lá dentro não sabe o que vocês fazem aqui fora com as pessoas idosas, independente de ser profissional ou não da área. E eu falei ainda para ela, não há problema algum, vou ficar plantada aqui nesse corredor até meu pai ser atendido, porque por aqui o juiz vai ter que sair. E na hora que ele passar, eu vou contar o que está acontecendo aqui dentro. Porque vocês têm que respeitar o que prevê o Estatuto do Idoso, vocês têm que respeitar porque vocês devem ter pessoas idosas na família. Claro, evidentemente, que quando ela veio conversar, eu falei, não conversamos, nós conversamos lá dentro. Chegando lá, nós fomos recebidos pelo juiz, o juiz pediu 1000 desculpas, ele não sabia, eu ainda falei para ele, quem tem um amigo desse ali fora, excelência, não precisa de inimigo, porque daí já, né, já causa todo um problema. Então, para vocês observarem que eu passo e meu pai passa isso, porque existe sim, existe. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer valer o estatuto. Porque não adianta ficar criando outras leis. Não adianta criar uma lei para fazer valer outra. Por que as culturas, a cultura oriental, a cultura cigana, indígena, não precisa de um papel, de uma lei escrita para dizer, olha, é o seguinte, vocês têm que respeitar. Então, nós temos que fazer valer. Eu acredito que muitos de vocês, uma faixa etária do meu pai, lembra que bastava olhar, né? A bisa, a tataravó, bastava olhar, você já sabia. Inclusive, eu fui criada assim. Eu fui criada dessa maneira, eu e minha irmã, nós somos da geração que nós fomos criadas assim, bastava olhar. Na hora de levantar para um aniversário, você sabia que só depois que olhasse, que movimentasse a cabeça, você poderia se aproximar à mesa para comer o docinho, um pedacinho de bolo. O que falta, então? O que se perdeu no caminho? Se perdeu agora são os princípios, as regras. As regras se perderam no caminho. E é isso que nós temos que resgatar. Aquilo que os nossos, no meu caso, né, tataravô, bisavó, nós temos que resgatar essa questão do respeito, a questão da prioridade, sem necessidade de precisar toda hora estar lembrando que existe uma lei. Então, se não funciona de um jeito, que é pedindo e esclarecendo, nós vamos ter que agora exercer esse direito, tá? E realmente, através disso que foi mencionado agora, tem que existir, sim, capacitação, e isso está sendo diretamente pedido, capacitação desde o ascensorista, porque isso já aconteceu também, desde o assessorista, desde o vigilante, banco, acho que vocês sabem o quanto é difícil encontrar numa rede bancária pessoas que têm o mínimo, né? A gente sabe da pressão, principalmente agora, nesse momento, a pressão que vivem, né? Todo trabalhador é compreensível, mas não justifica tratar mal. Não justifica deixar uma pessoa idosa sentada por 1, 2, 4, 5, 6 horas, não justifica ter que pegar uma pessoa idosa totalmente com limitação, colocar nos ombros para levar numa rede bancária para provar que está vivo para fazer prova de vida. Isso não pode acontecer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer valer. Veja que a prioridade, e uma coisa muito importante que vocês observem, que a prioridade, ela tem que ser exercida, porque veja o que está acontecendo, nós estamos sendo longevos, existe a longevidade. Então, a longevidade, 80, 90, isso daí, ele é fruto do quê? Fruto de uma medicina avançada, fruto da alimentação, fruto da consciência de que a pessoa idosa, a primeira pessoa que tem que se conscientizar de que
estar idoso, ser idoso não é doença e que o mundo não acabou, é a própria pessoa idosa. Porque no momento que ela se conscientiza que ela está passando agora a viver, embora muitas vezes as limitações físicas vão acontecer, vão ocorrer, mas isso não impede que aquela limitação te impeça de fazer algo. A questão da visão, muitas vezes a visão pode estar limitada, mas o tato, a audição, o olfato, o próprio cérebro já conhece o ambiente, o próprio cérebro identifica. Então você não perde a consciência do que você já viu, o que o cérebro assimilou. Então, é importante a pessoa idosa primeiro se conscientizar que viver com dignidade, viver com saúde, autonomia, liberdade. Por que eu falo autonomia? Que vocês devem enfrentar, às vezes, como todos os filhos, a maior parte dos filhos, os filhos se tornam pais dos próprios pais. Eles se tornam pais dos pais. Porque daí começa a preocupação de queda, a preocupação de que, de repente, vai sozinho a um banco, sozinho ao mercado. É normal, né, que haja essa preocupação por parte dos filhos. Essa preocupação é zelo, digamos, pelo sentido mais cuidadoso da história. É zelo, é cuidar. Agora, o fato de que uma pessoa, os filhos cuidem, isso não significa que ele está cerceando a liberdade e a autonomia. Porque essa liberdade e autonomia, ela vem inerente à evolução de determinados quadros. Se você ainda tem consciência, você tem domínio próprio, você vai continuar fazendo as suas coisas sem problema algum. Só que, por vezes, alguns filhos, algumas famílias, eles entendem que o fato da pessoa já ter atingido 80, 90 anos, ela não tem mais condição e capacidade de decidir, de discernir. Isso não é uma verdade, a não ser que o médico ateste documentalmente de que sim, que existem certas limitações e que essa conversa tem que ser feita com a família e declarando textualmente alguma necessidade. Caso contrário, enquanto nós pudermos, enquanto nós tenhamos condição, nós vamos exercer, porque a liberdade, a dignidade, a autonomia, o envelhecimento ativo e saudável é o que todos nós esperamos. Por isso é necessário conhecer os seus direitos para poder cobrar esses direitos. Partindo aqui, que eu vou falar para vocês o que vem exatamente, a prioridade da pessoa idosa. A prioridade que nós sabemos, nós temos aí prioridade na agência bancária, nós temos prioridade em ambientes, muito bem colocado, aí a prioridade, porque existe uma questão a diferença entre preferência e prioridade. A prioridade, ela está num patamar acima do preferencialmente. O preferencialmente vai acontecer aqui quando nós estivermos, por exemplo, numa situação em que você vai a uma UPA, por exemplo, né? E chega na UPA, isso eu já vou dizer para vocês, conversa mantida com médicos, para vocês terem ideia, porque muitas vezes questionam assim, por que a pessoa idosa, ela comparece numa UPA, ela tem a prioridade, mas um jovem é atendido antes. O que me foi dito pela então, né, coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde, na ocasião em que eu estava presidente aqui da comissão, há exatamente eu fiquei até 2018, né, presidente da comissão aqui da seccional, é que quando a prioridade é sim da pessoa idosa, só que a maior parte das situações, o que eles avaliam? A pessoa idosa chega e às vezes chega só um jovem com uma dor na cabeça, só que os sintomas do jovem com uma dor na cabeça indicam que ele está prestes a ter um AVC. Então, por isso que existem situações, segundo ela, de que eles priorizam o atendimento ao jovem, mas não em detrimento à pessoa idosa. São situações que se apresentam. Inclusive, se vocês observarem na lei do octogenário, ela prevê, segundo a previsão que ela estabelece, eu vou aqui só para esclarecer para vocês, né? Para esclarecer aqui para vocês, ela estabelece o seguinte, que dentre os idosos,
é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Aí nós temos mais duas colocações. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos. Então, o que eles entenderam? Que, por vezes, uma pessoa de 80 anos, nem sempre, porque o meu pai está totalmente ativo, né? Minha mãe também, embora tenham, né, certas restrições físicas, mas estão totalmente ativos. Então, eles entendem que chegando numa situação de UPA, posto de saúde, uma pessoa de 80, ela, digamos que ela tem um risco maior, né, de ter algo que possa, né, causar uma gravidade maior em relação a uma pessoa de 60 anos ou mais. Claro que isso depende de caso a caso, como aqui está especificando, porque por vezes uma pessoa de 53 chega numa situação muito grave em relação a uma pessoa de 80. Então, o que nós vemos na questão aqui, ó? Preferência na formulação e execução de políticas públicas. É o que nós estávamos conversando agora. O que nós temos que nos unir? Através dos conselhos. Nós temos aqui, dentre alguns de vocês, talvez alguns até participem do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, alguns já devem até participar e sabem da necessidade de que a sociedade, as entidades, através dos conselhos, eles buscam condições, apresentam propostas para que sejam formuladas políticas públicas. Essas políticas públicas são ações voltadas a ter uma atitude, comprometimento, execução e responsabilidade, sobretudo do poder público. Isso é fundamental. Destinação privilegiada de recursos públicos. Essa destinação privilegiada de recursos públicos, elas entram numa área que nós chamamos das finanças e também chamamos de lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plano plurianual. Então, tem que, essa preferência de formulação, essa destinação de recursos públicos, tem que existir um título, tem que existir uma especificação para que esse dinheiro que ocorre, nós temos o fundo, vocês devem saber que existe o fundo, né, do Fundo da Pessoa Idosa, que também faz parte tanto do nacional, como também aqui da estadual, existe esse fundo destinado para determinadas ações voltadas às pessoas idosas. E viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com o idoso com as demais gerações. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando eu estava enquanto presidente aqui da comissão, no ano de 2016, salvo melhor juízo, nós propusemos um evento em que houvesse a relação intergeracional. O que nós fomos buscar? Nós fomos buscar, dentre as escolas, né, públicas, eu fui até a escola Hernani Vidal, que fica aqui na Mateus Leme, e ali, claro, que com a participação da diretoria da escola, a psicóloga, pedagoga, né, nós passamos a dar informações, cumprindo o que determina o artigo 22, nós fomos frequentando a escola com os adolescentes, pegamos a faixa ali dos seus 14 a 16, 17, e íamos dar palestras. Então, eu comandava, né, conduzia as palestras, e fomos dando a oportunidade deles criarem uma curiosidade de saber como seria e como seria a relação entre eles, jovens, com as pessoas idosas. Qual foi o projeto que nós elaboramos? A escola, com autorização dos pais,
nós montamos um evento que vocês têm acesso na página da OAB Paraná, se colocar CDI, né, .oabparaná.br, vocês vão ter acesso, que seria a Comissão dos Direitos do Idoso, agora, né, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná, vocês vão ver todos os eventos, inclusive este. Foi emocionante. Por quê? Porque os jovens, eles foram entrevistar pessoas idosas no Parque São Lourenço, no terminal do ponto de ônibus do Boa Vista, isso tudo gravado e apresentado. Eles buscaram informações de como é ser uma pessoa idosa. Então, essa relação intergeracional que foi desenvolvida a partir daquele evento com as escolas públicas, inclusive ela alcançou um prêmio, né? A escola, graças a Deus, por esse trabalho. E eu fiquei muito feliz, né? Porque quando você trabalha como uma missão, você não pode esperar nada em troca. Nada. Só o fato de você ver que você contribuiu e contribui para que outras pessoas tomem ciência da necessidade, por exemplo, dessa relação intergeracional, desse convívio que nós estamos tendo agora. É só ver a idade da Bruna, da Taiwane, da Marcela, é só ver que é o jovem, eu não lembro se é o Vinícius. Então, me retifique, por favor, se estiver equivocada, ver essa relação intergeracional, o quão importante é. Não é apenas importante para vocês jovens, para os jovens, é importante muito mais para nós, porque o envelhecimento, já volto lá no evento, o envelhecimento, ele traz consigo certos temores que, enquanto mais jovem, todos nós sabemos que não tínhamos, né? Arriscávamos mais, até, digamos assim, encabeçávamos situações que talvez no momento fosse ideal. Mas o envelhecimento, ele traz uma cautela maior. Ele traz consigo o pensar duas vezes. Por quê? Porque isso é fruto do amadurecimento. Isso é fruto das experiências, fruto da sabedoria, a bagagem que vai sendo armazenada. Então, esse evento que nós realizamos aqui demonstrou que, quando ocorreu, foi tão emocionante, porque os jovens, foi entre eles mesmos, eles selecionaram entre eles entraram aqui na OAB, no auditório, com autorização dos pais, só poderia ser assim, né? Os pais compareceram, isso foi muito importante, porque acabou trazendo os pais para uma realidade que muitos deles desconheciam. Eles não tinham consciência de que eles fazem parte do mesmo futuro que para eles, no caso, é o presente da família deles, mas o futuro deles. E os próprios filhos apresentaram essa realidade no evento. Então, houve assim, eles se pronunciaram, eles apresentaram os slides, e houve uma sala de bate-papo, que foi um espaço no próprio auditório, em que os nossos membros consultores da nossa comissão, faixa etária dos seus 65 a mais de 80, eles participaram desse bate-papo, mas foi tão gratificante, e isso fica um registro como prova de que é possível as relações intergeracionais, é possível que jovens, por exemplo, essa questão que nós estamos aqui enfrentando, a questão da internet, das plataformas digitais, das mídias, o quão é difícil, para mim também, tá? Essa novidade, né, tecnológica. Então, quem que pode nos auxiliar? São os jovens. Só que em troca, o que vem em troca? Enquanto os jovens, vocês jovens, nos trazem, tem que ter paciência. Isso exercita a paciência dos mais novos. Isso exercita a tolerância. Exercita pensar duas vezes antes de responder no susto. Exercita o fato de saber ouvir. Então, o que acontece, agindo desta maneira, o jovem contribui para que nós possamos apreender,
tentar fazer parte e buscar fazer parte de um mundo tecnológico que é totalmente diferente da máquina de datilografar, da calculadora manual, né? Totalmente diferente. Então, há um exercício de compartilhar, enquanto as pessoas idosas, nesse momento de troca, ela se torna o próprio amigo, ela se torna confidente, ela se torna uma pessoa a quem o jovem vai poder recorrer, se torna uma pessoa que com a sabedoria vai poder, inclusive, dar orientação que, por vezes, dentro da família, não há tempo para essa conversa. Então, é muito importante que esta alternativa de participação, ocupação e convívio do idoso, nós já estamos exercendo. A própria universidade já está exercitando. As escolas estão fazendo. Mas nós precisamos fazer com que isto que está acontecendo na UAN, na OAB, no Conselho Federal, que nós temos essa relação também, nos eventos nós precisamos tornar maior, um alcance global, para podermos fazer com que muitos outros façam parte desse momento, dessa fase da vida, que eles também vão passar, só que eles não vão ter a dificuldade que, por vezes, nós estamos enfrentando. E realmente, e é verdade isso que está sendo mencionado, o que acontece? A dificuldade, a aceitação, a oportunidade, né, que nos é cerceada, isola. E ao isolar, o que acontece com as pessoas idosas? A maior parte delas entra em depressão. O que acontece com isso? A depressão debilita a saúde. Daí, debilitando a saúde, sem contar, e que vocês têm ciência disso, suicídio. A pessoa idosa, nós temos um alto índice de suicídio de pessoas idosas. Por quê? Porque nós temos aí situações como essas que nós temos que exercitar. Olha aqui, ó, priorização do atendimento do idoso pela própria família. Tanto que quando nós chegamos, por exemplo, ao Ministério Público, falando aqui de prioridade e de relações intergeracionais, o primeiro lugar que o Ministério Público busca manter essa relação intergeracional, essa relação de convívio, é a família. É a família. Então, a prioridade é manter o idoso na família, não asilar o idoso, ou seja, colocá-lo em instituições de longa permanência. Tá? Eu vou acelerar o passo aqui, gente, porque senão nós vamos ficar a tarde toda conversando, tá? Recursos humanos, graças a Deus, nós temos, né? Já nós temos aqui vários profissionais, e não vamos falar apenas na área da geriatria e gerontologia. Nós temos profissionais da área de educação física, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia. Fantástico o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Né? Outra, temos odontogeriatra. São áreas, porque a questão do envelhecimento ela é uma questão totalmente aberta. Exatamente o que uma criança, né, tem os mesmos direitos, prioridades e busca a questão de saúde, a outra ponta é a mesma coisa. Então, toda essa questão aqui de geriatria, gerontologia, isso tudo vem crescendo assim, espantosamente. Aqui o inciso 7º, estabelecimento de mecanismos para a divulgação das informações. É aí que nós precisamos o quê? Os meios de comunicação, que está previsto no artigo 24, obrigatoriamente, tá? Os meios de comunicação, o rádio é fantástico, o alcance, né? É fantástico. As emissoras, sejam pelas plataformas digitais ou a questão mesmo televisiva, né, de imprensa, eles têm que cumprir o artigo 24. Só que nós vemos muito pouco isso. Então, o que nos cabe é buscar, é pedir, é recorrer, é exigir, cobrar, através do quê? Através dos próprios conselhos, através de eventos, através de propostas de políticas públicas, que nós temos aí a vereança, né, nós temos os deputados, eles estão exigindo, né, porque o idoso está exercendo o direito de cidadania. Então, nós temos que exigir também, não apenas a nos acomodar.
Então, eu acho que nós podemos, Bruna, para eu não me enlastecer muito nesse assunto, eu acho que vocês têm algum interesse em relação aos crimes praticados contra as pessoas idosas, né? Ó, a garantia de acesso, o recebimento do instituição, mas agora, se nós pudermos falar um pouquinho, diante do lapso aqui de tempo, né? Nós podemos falar um pouquinho sobre os crimes. Vou falar para vocês assim, vou dizer porque para falar dos crimes contra as pessoas idosas, eu até, a Bruna, acho que eu encaminhei para você, né, Bruna? Vou abrir aqui, doutor. Isso, os caminhos que nós temos que buscar para nos prevenir diante dessa situação, né? Então, vamos lá. Ó. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Essa violência que está prevista, que está relacionada nesse artigo 4º, essa violência, ela é uma violência, por vezes, velada. Ela vem, assim, na forma de uma ameaça verbal, ela vem na forma de uma ameaça, olha, é o seguinte, se você não fizer isso, então, olha, não vai dar para eu, né, te atender naquilo, né? Então, esse tipo de ameaça é uma ameaça velada, é uma violência, sim, né? É uma violência, e ela realmente é punida, conforme vê aqui o próprio Estatuto do Idoso. Ele prevê, né, os crimes estão elencados, e aqui, vejam só, uma coisa que eu acho que vocês devem lembrar, e muitos de vocês já ouviram, se é que eu espero que nenhum de vocês esteja passando, é que o maior índice de violência ocorre dentro da própria família, e é cometida normalmente pelos filhos, pelo genro, pela nora, pelos netos, mas a pessoa idosa, por estar habitando, e por vezes é o pilar da família, né, a sua aposentadoria, a sua pensão, é o pilar de sustentação da família, ele se submete a essa violência, seja ela verbal, física, e silenciam. Então, muitos crimes cometidos dentro do próprio lar, da própria família, não são comunicados, porque o temor é muito grande, né? Porque normalmente, quando uma pessoa idosa sofre uma violência tamanha, e aí ela fala, por vezes, a alguém, e esse alguém comunica, por vezes a situação piora, né, dentro do lar. Então, o que ocorre? Violências cometidas em relação às pessoas idosas, nós não podemos, como eu venho repetindo há muito, né, durante todo o período, a Tayane está conosco, sabe disso, nós não temos uma delegacia especializada de proteção à pessoa idosa. Não temos. Nós temos delegacia da mulher, nós temos a delegacia da criança e do adolescente, mas infelizmente esse é um tema que nós, vocês, temos que batalhar junto ao legislativo, né, estadual, para que possamos ter essa delegacia especializada de proteção à pessoa idosa. Eles já têm um projeto de lei há muito tempo que nós, enquanto aqui da comissão, nós elaboramos um projeto de lei em 2014, se vocês entrarem na página, vão ver até o momento da foto em que entregamos aqui ao presidente na época da ocasião. Vocês vão verificar que entrega em mãos a então, né, governadora do estado, né, também recebeu em mãos, inclusive estão as fotos, só que infelizmente essa delegacia especializada de proteção à pessoa idosa não ocorreu ainda, não existe, e veja que foi o projeto, a justificativa da possibilidade como fazer. Então, qual é o caminho que é tomado, que vem ocorrendo na prática? Previsto no estatuto. Na prática, quando ocorre
uma situação de violência na família, em relação à pessoa idosa, primeiro passo, porque já que não existe uma delegacia especializada, comumente se vai na delegacia ou da região, né? Mas pode entrar em contato com as entidades que depois Bruna vai colocar aqui na página. Eu estou já falando diretamente aqui, né, da matéria, mas direto na prática, como vem acontecendo, mas cumprindo o estatuto. Entra em contato com o Disque 100, né, que esse é o canal, né, que seria o Disque de Direitos Humanos. Os contatos estão aí, tá? O Ministério Público, nós temos 2 promotorias de defesa da pessoa idosa, primeira e segunda promotoria, Ministério Público do Paraná, focado na pessoa idosa, o Disque 100, o Disque Idoso, tá? Que o Disque Idoso está aí. Nós temos ainda o Conselho Estadual e o contato do Conselho Municipal. Então, é fundamental que, em caso de violência contra a pessoa idosa, família, vizinhos, eles tomem, primeiro, consciência de que os crimes estão elencados no Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. E, além desses crimes de violência, seja física, verbal, nós temos aqueles outros crimes como abandono. Nós temos o abandono emocional, o abandono psicológico, o abandono físico, tá? Nós temos a apropriação do cartão de recebimento da aposentadoria e pensão, também é crime. Esses que eu estou falando a vocês são, assim, até então, o maior índice de crimes praticados em relação à pessoa idosa. E com essa situação de pandemia, obviamente aumentou. Vocês observaram, tiveram ciência, talvez, na sexta agora anterior, o que houve de mais de 100 pessoas que foram presas pela violência cometida às pessoas idosas e que foi divulgada numa determinada rede de TV. Então, vocês devem ter visto isso. Então, por quê? Porque o índice aumentou. Então, o abandono não é só um abandono físico, é um abandono emocional, psicológico. É o abandono de que você, da atenção. E não estou criticando aqui, fique bem claro, não estou dizendo que a família abandona. Não é uma questão intencional. Por vezes, não tem opção. Os filhos têm que trabalhar. Os netos acabam ficando com os avós, porque os filhos têm que trabalhar. Eles necessitam trabalhar para poder ter a manutenção da casa, manutenção, por vezes, da própria pessoa idosa. Eu estou falando aquele tipo de abandono, vou dar um exemplo para vocês, pode ser até chocante, mas são situações práticas. Abandona um senhor que simplesmente ficou largado no fundo de uma cama, totalmente evacuado, urinado. O calcanhar havia sido já de fome dos próprios animais, o calcanhar havia sido depredado. Isso foi uma situação que chegou. Aí, na hora que chegou, os que aguentaram ver as fotos, né, foi uma única pessoa. Foi a nossa integrante da comissão, uma pessoa idosa. Os demais, como eu, tivemos que sair da sala. Porque é impossível você imaginar filhos fazendo isso. Outra, uma senhora idosa, encontrada há mais ou menos uns 2, 3 meses, por denúncia anônima, né? Mas reiterada, de uma senhorinha de 80 anos, dormindo, com os cães, numa área de cimento, porque o filho largou. Então, é muito difícil, vocês não têm noção como é difícil para nós e para vocês de ter que ver tudo isso, e por isso que eu peço que vocês ajam, exijam os direitos de vocês, exijam que vocês querem ser respeitados, querem ter dignidade, vocês precisam fazer valer, porque essas situações vão continuar se repetindo.
Se essas situações continuam se repetindo, é porque também nós temos que ter ações de políticas públicas, ações que reprimam esse tipo de atitude, que façam com que isso seja realmente aplicado ao Estatuto. E olha que está sendo aplicado, porém algumas situações não tem, inclusive essa que eu comentei para vocês, o Ministério Público, eu estive pessoalmente com o Ministério Público aqui, na hora, a promotora já tomou atitude e qualificou da seguinte maneira: homicídio culposo, porque é óbvio que o senhor faleceu. Então, nós temos que agir. O que vocês podem fazer? Vocês tenham conhecimento, busquem contato. Alguns talvez escutem assim, como eu já ouvi de outras pessoas idosas. Levei lá o estatuto para casa, deixei, né, assim, discretamente sobre um balcão, para ver se minha família olhava e sequer tiveram interesse de olhar para o próprio futuro. Então, pode acontecer. Só que isso não vai impedir que vocês exerçam direitos de vocês, que vocês busquem e expliquem para para a família, que vocês estão tentando mostrar para a própria família, nas relações intergeracionais, olha o que o futuro espera. Então, busque agora fazer valer o que as futuras gerações precisam ter consciência, precisam buscar fazer respeitar. Eu acho que eu já falei demais, professora Tayuane, Bruna, né? E eu sei que o nosso tempo vai se esgotar agora às 15h30, mas eu acabo me empolgando e fico lembrando, né? Lembrando de tudo que isso que eu estou passando para vocês é experiência, porque como é que se fala mesmo? Se conselho fosse bom, né? Muitos estariam cobrando. Isso não, isso é experiência vivida. E aí, para dormir depois que você passa por tudo isso, até a ficha, sabe? Até a gente ter condição de dormir, porque aquilo vem tudo à cabeça. Começa a vir tudo, vem a cena, porque nós vimos, nós não estávamos simplesmente, não, nós vimos. Então, foi muito difícil. Então, eu peço a vocês que foquem, busquem, escrevam. Vocês podem ter acesso, podem me enviar através da professora Bruna, da professora Tayuane, podem enviar, sugiram, porque enquanto existir dúvida, enquanto existir questionamento, aí nós temos condições de buscar políticas públicas e fazer valer, mas tem que exercitar, tá bom?